Oi galerinha, bom dia. Estamos aqui para dar continuidade sobre o capítulo de eletricidade, onde hoje abordaremos o assunto sobre corrente elétrica, ok? Mas antes eu vou dar uma dica de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, tranquilo e silencioso. Tenha sempre perto de vocês o estojo contendo lápis e borracha e o livro de ciências e o seu caderno para vocês fazerem as devidas anotações, ok? Iremos falar hoje sobre corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas com os elétrons, lembra? Cargas elétricas negativas, que acontece no interior de diferentes materiais em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. A corrente elétrica ela é a grandeza física que nos permite conhecer qual a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal de um condutor a cada segundo. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a carga elétrica ela é medida em AS, que significa amperes vezes por segundo. Tal unidade, por sua vez, é chamada de coulomb. Existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Apesar de ambas tratarem-se de uma movimentação de cargas elétricas, são fundamentalmente diferentes. A carga elétrica contínua, ela é aquela na qual os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam movendo-se ordenadamente, pois na realidade os movimentos das cargas elétricas é bastante caótico e lento. Isso é resultado das diversas colisões sofridas dos elétrons com a rede cristalina dos condutores, enquanto arrastado pela ação de um campo elétrico externo. Já a corrente elétrica alternada, o sentido dos movimentos dos elétrons é periodicamente invertido, devido à inversão da polaridade do potencial, que é aplicado ao condutor. Nesse tipo de corrente elétrica, os elétrons permanecem oscilando em torno da mesma posição. Isso faz com que haja menos perdas de energia em razão do efeito Joule. Transformação de energia elétrica em energia térmica. No Brasil, a frequência de oscilação da corrente elétrica alternada é de 60 watts. Isto é, os elétrons no interior dos fios movem-se em vai e vem cerca de 60 vezes por segundo. E para calcular, a corrente elétrica ela pode ser calculada pela razão entre o módulo da carga elétrica que atravessa um condutor pelo intervalo de tempo. A fórmula mais simples que é utilizada para calcular a corrente elétrica está sendo mostrada aqui na tela para vocês, onde I é igual delta T sobre delta T, delta Q sobre delta T. I é a corrente elétrica, que é medida em amperes. A carga elétrica é medida em coulombs e o intervalo de tempo é medidas em segundos. Lembrando que esse delta Q é aquela formulazinha que a gente viu na aula passada, que Q é igual a N vezes E, ok? Agora a gente vai exercitar um pouco, diz assim, uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através da seção transversal em 1 minuto. Então a questão ela me deu duas informações. Ela me deu o I, Ela me deu o I, que é a intensidade da corrente elétrica, e me deu o T, o delta T, que é o tempo. Só que ele me deu o tempo em minutos. E nesse caso aí, vocês terão que saber transformar minutos em segundos. Para me transformar minutos em segundo, basta eu multiplicar por 60, ok? Então, o I é igual a 5, o Q é o que eu quero saber, e o delta T é 1 minuto, que eu transformei para segundos, que ficou 60 segundos. Aplicando na fórmula I é igual a delta Q sobre delta T, vai ficar. Eu
ajeitei essa fórmula, né? Fiz uma regrazinha de 3, onde o tempo, o ΔT, passou para o outro lado multiplicando, então, porque ele estava dividindo. Então, ficou ΔT é igual a I vezes ΔQ é igual a I vezes ΔT, que é o tempo. Então, ΔQ, né, que é a quantidade de cargas elétricas, vai ser igual a 5 vezes 60, onde a quantidade de cargas elétricas vai ser igual a 300 coulombs, ok? E lembrando, galera, se vocês quiserem rever essa nossa aula, vocês têm todo o acesso no site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês poderão assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, ok? Podem assistir, se tiver alguma dúvida pode me chamar, né? Então, assim, pratiquem, gente, pratiquem, peguem as questões relacionadas a esse conteúdo, utilizem bem a fórmula, que vai ser de boa para vocês, ok? Vai ser perfeito. Então, e também não se esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, no qual todos os dias a gente posta lá as atividades de vocês, ok? Todos os dias tem tarefinha de casa para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima